Pronto. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela, pessoal? Sim, Pro. Tá ótimo, então. Então, aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as questões, principalmente de histórico, né? De onde a nossa profissão surgiu, como ela foi se estruturando dentro do tempo, para a gente entender o porquê da nossa atuação ter sido muitos e muitos anos voltada mais tempo para reabilitação, né? Porque nossa profissão foi pautada basicamente nessa questão de reabilitação. Nós tivemos um crescimento muito grande depois das grandes guerras, então isso acabou norteando, né, a nossa profissão por um grande período de tempo, muito mais voltada para a reabilitação do que para a área de prevenção e atenção primária, tá? E aí a gente entendeu um pouquinho o que é a prevenção, a atenção primária, secundária e terciária. Primária, quando nós não temos a doença ainda e podemos tomar providências para que essa doença não aconteça. Secundária, a partir de um diagnóstico precoce, né? Quando a doença já existe, mas eu vou trabalhar para evitar que essa doença tenha uma evolução para complicações. E a terciária, quando eu já tenho a doença instalada e tenho já complicações, tá? Hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre o nosso sistema de saúde. O nosso sistema de saúde pública, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é baseado também em todos os níveis de atenção à saúde, tá? Então, o SUS, ele parte do princípio desde a atenção primária até a atenção terciária de alta complexidade, tá? Então, ele é um sistema bastante completo, tá? Bastante complexo e que tende a atender a população como um todo dentro de todas as atenções à saúde, tá? Então, o SUS não trabalha apenas com atenção secundária e terciária, muito pelo contrário. É um sistema que tende a fazer um investimento bastante grande no âmbito de atenção primária, tá? Então, vamos entender um pouquinho o que é. É um conjunto organizado de serviços, tá? E ações voltadas para a saúde. Precisa se organizar porque ele utiliza tanto as organizações públicas em todas as esferas de poder, tá, gente? O SUS, ele vai ter atuação dentro das organizações públicas municipal, estadual e federal, tá? Ele ainda pode contar com a utilização dos serviços privados de saúde, tá? Porque ele pode fazer uma parceria. Isso a gente chegou a comentar na aula passada já, tá bom? Então, de forma complementar, o Sistema Único de Saúde, quando necessário, pode firmar convênios e fazer contratos com hospitais, com clínicas, com laboratórios do âmbito privado. Tá? Ele não precisa utilizar apenas a sua organização essencialmente pública, tá? Então, ele pode utilizar também os serviços privados através de contratos ou de convênios, tá bom? Desde que... Professora, só um minutinho. Oi? Precisa liberar para a turma entrar aí na aula. Ah, desculpa, tem gente tentando... Não fez barulhinho agora, ó. Não tem ninguém para eu liberar aqui. Estão vendo a minha tela, ó? Uhum. Ninguém no lobby aparece para mim. Agora apareceu, ó. Será que tem mais gente tentando e não está conseguindo entrar? Eu vou dar uma olhadinha no grupo lá e eu te falo. Tá bom, obrigada, viu? Nada.
Agora apareceu mais alguém. Às vezes tem um atraso do tempo que o pessoal está tentando entrar e o tempo que aparece a mensagem aqui para eu admitir. Vocês vão me avisando, tá bom? Então, primeira questão, quais são os objetivos, né, de um sistema único de saúde? Por que fazer um sistema único de saúde, tá? Justamente para conseguir coordenar e integrar as ações que são voltadas para a saúde nas 3 esferas de governo: municipal, estadual e federal, tá bom? Então, o SUS, ele atua em todo o território nacional, tá? Tanto é que, assim, é um sistema muito bem pensado nesse sentido, que é como se você tivesse, né, um convênio em que atende em qualquer local do país, tá? Então, ele não é regionalizado. Ele não vai promover ações apenas para o estado de São Paulo, ou apenas para o estado do Rio de Janeiro, ou apenas para o estado do Ceará. Não, ele vai fazer todas as ações em todos os estados, todos os municípios e em todo o território nacional, tá? Então, ele integra ações nessa área com as 3 esferas de governo, tá? Então, sempre vai existir um partilhamento de ações de saúde, tá? A gente vai entender depois, cada um é responsável, né? Cada governo é responsável por uma determinada ação de saúde. Então, o município fica responsável por algumas coisas, o estado fica responsável por outras e o governo federal fica responsável por outras. Todas elas têm que estar alinhadas entre si e integradas, tá? Então, todas as ações, seja aquela que é feita no âmbito do município, do estado ou do governo federal, todas elas precisam se reportar, elas precisam se conversar, né? Então, por exemplo, ó, a secretaria... Agora tá chegando mais um pessoal aí. E deixa eu ir admitindo aqui. Então, por exemplo, como é que vai saber, então, aquilo que foi feito no município? Todos eles têm que se reportar a hierarquias, tá? Então, as ações de saúde que são tomadas dentro do município, elas são relatadas e reportadas para a Secretaria Municipal e a Secretaria Municipal reporta suas ações para a Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde, no seu papel, vai compilar, por exemplo, todos esses dados de ações de saúde que foram tomadas nos municípios do seu estado e vai reportar isso para a esfera federal, que é o Ministério da Saúde, tá bom? Então, as ações são desenvolvidas, embora de maneira independentes em algumas situações, elas acabam se integrando porque precisa ter um norte, precisa ter uma regra para seguir. Não pode ser assim, imagina se fosse dessa maneira, um prefeito de uma cidade levanta e fala assim, hoje eu quero que o nosso sistema de saúde funcione de tal maneira. Não, né? Existe um regramento para que isso seja feito, que são as regras do SUS, que todas as prefeituras e os estados precisam respeitar, né? E para desenvolver qualquer ação, eles precisam seguir todas as normas que são ditadas pelo Sistema Único, tá? Outra questão do SUS é articular as ações de vigilância e assistência à saúde. O que vocês vão perceber? Sempre, o tempo inteiro, os governos precisam estar atentos a realizações de pesquisas, de formação de profissionais. Então, por exemplo, preciso dar assistência, eu preciso ter um profissional qualificado para que eu faça essa assistência,
né? Não adianta eu querer dar uma assistência dentro do âmbito de saúde se eu não faço, né, nenhum programa para que essa assistência à saúde seja adequado. Então, todas as ações de vigilância à saúde, então, por exemplo, saber quantas pessoas tiveram dengue em determinado período. Isso tem que ser feito, isso tem que ser reportado. Esses dados são todos, né, colocados dentro lá de uma planilha, de um programa que é alimentado pelos seus gestores, para que a gente tenha dados reais de, por exemplo, como é que está a dengue no país inteiro, em todos os estados, em todos os municípios, tá? Então, é extremamente importante que tenha a integração dessas situações, tá? Articular também todos os sistemas de base territorial, seja estado, seja município, tá? Seja governo federal, tá? Então, é importante que isso seja feito de que maneira? De maneira que funcione, né? Não adianta nada eu fazer uma ação gigantesca como essa e não ter uma forma funcional de isso acontecer, tá? Então, algumas coisas precisam ter funcionalidade. Então, vocês vão perceber o quê? Por exemplo, vocês podem chegar no posto de saúde perto da casa de vocês e marcar consulta com um neurologista? Primeiro eles Não, pedem para você professora. passar no clínico geral. Perfeito. Não, né? Não consegue marcar direto. Primeiro ele pede para passar no clínico ou no médico da família. Cada unidade vai denominar uma forma para esse médico, né? Mas primeira questão é: a forma de encaminhamento não é da forma que a gente quer. A gente não chega lá no posto de saúde e fala assim: ah, eu quero marcar uma consulta com um neurologista. Não. Você vai passar por atendimento por um profissional, um médico clínico geral. Esse médico vai verificar quais são suas queixas, vai fazer uma primeira análise, vai fazer uma triagem. E se ele entende que você necessita de um acompanhamento com um médico especialista em neurologia, é ele quem vai fazer o encaminhamento, né? A partir do momento que você tem esse encaminhamento, aí sim você vai buscar regiões que atendam e que tenham esse médico especialista. Por quê? É em todo posto de saúde que vai ter um neurologista para atender a gente? Por exemplo? Não. Não, e nenhum Não. tem. E nenhum tem. Eles mandam geralmente para os Específico, centros de referência, né? Eles vão mandar para locais em que eu tenho uma demanda maior e que localizam esse médico para que nos atenda, não é assim? Então a gente vai Geralmente é num tendo. centro de especialidade, né, professor? Exatamente, ele caminha para um centro de especialidade. Isso mesmo, tá? É importante a gente entender que não pode ser de qualquer maneira, porque tem que funcionar. Você imagina se todo mundo se o SUS funcionasse dessa maneira, eu chego lá no posto de saúde e marco com o médico que eu quiser. Vocês acham que ia dar certo? Nada já dá errado tendo Não. encaminhamento. Imagina assim. Já dá errado com o encaminhamento, né? Imaginem se a gente fosse ter dessa maneira, né? Que todo mundo chegasse lá e falasse assim: eu quero marcar com um médico tal. Não é assim que funciona, tá? Precisa ter uma forma de quê? De fazer com que isso funcione de maneira adequada. É claro que a gente sabe, gente, que nós temos muitos problemas dentro do Sistema Único de Saúde, né? Embora as coisas sejam programadas para serem feitas de maneira funcional, a funcionalidade torna-se lenta. Por quê? Por que vocês acham que funcionalmente acaba ficando lento a situação? Vou abrir aqui para a gente conversar um pouco.
Por que vocês acham que se torna lento? Eu preciso de um médico especialista e às vezes demora muito para eu conseguir. Pela alta demanda, né? Eu Pela acho. alta demanda, né? Exatamente. Nós temos dentro do sistema, né, no nosso sistema de saúde pública, ele é sobrecarregado. A gente não pode negligenciar essa informação. Isso é uma verdade. Ele é sobrecarregado. Nós temos uma demanda muito maior do que aquilo que eu tenho disposição para oferecer, né? Então, mesmo os centros de especialidade, eles são sobrecarregados. Você fala assim, mas quantas pessoas vão precisar de um atendimento tão específico quanto o neurologista? Mas se você pegar, por exemplo, um estado de São Paulo, são muitas pessoas, né? E acaba que eu não tenho profissionais o suficiente que trabalham na área do SUS, nessa especialidade, ou em diversas outras. E acaba sobrecarregando esse sistema, e a gente tem uma demanda muitas vezes maior do que a que eu realmente consigo atender, tá? Então, essa é uma das questões que nós temos. Sim, é uma verdade, tá? A gente realmente tem toda essa questão. Regulamentação, tá? A parte de legislação, ela é importante, tá? Ela é importante por vários motivos. Eu brinco com vocês que por mais que a gente não goste, a gente fala assim, mas eu vim fazer fisioterapia, não era direito a área que eu queria, né? Não foi isso que eu quis. Eu não estudei essa parte de direito porque eu acho essa coisa de legislação muito chata. Bem, aprendam regulamentação do SUS, gente. Se vocês têm ideia, se vocês querem depois, fechar para não ficar muito pesado o vídeo depois para carregar lá para vocês. Se vocês quiserem depois prestar concursos públicos, todos eles pedem regulamentação do SUS, tá? Vocês não vão conseguir fugir disso, tá? Então, a legislação, ela acaba sendo solicitada na maior parte dos concursos públicos. Então, se a gente tem a intenção, por exemplo, eu vou terminar a faculdade, eu vou começar a prestar concurso, e eu acho que isso é bem legal, né? É um momento, eu sempre brinco com vocês que é assim, o melhor momento para vocês, para fazerem concurso público, para prestarem residência na área de fisioterapia, para fazerem toda essa parte de especialização, de residência, é logo que se forma. Se formou, começa a prestar prova de concurso de residência. Façam. Eu não acho que eu consigo. Passa, sim, senhor. Para de ser bobo, de falar bobagem, porque estudou tanto tempo que, claro que passa. Tá? Por que que é a melhor hora, assim que vocês se formam? Por que que vocês acham que é o melhor momento de fazer isso? Porque eu acho que toda a matéria tá toda fresca. Perfeito. É isso mesmo. Tá tudo muito fresquinho na cabeça de vocês. Não há necessidade de gastar um longo tempo debruçado em cima de livros, de cadernos, estudando tudo de novo, porque vocês acabaram de estudar tudo. Geralmente, então, o último momento é o momento de estágio, tá? Em que vocês são bastante cobrados no sentido de estudar, todo mundo fica ali e vocês estudam muito. Tá tudo ótimo para prestar a prova nesse momento. Então façam, não deixem de prestar. Surgiu um concurso logo que você se formou, presta. Vai para ver, nem que for para Ana, não quero essa área, vai para ver a prova, como que é. Todas elas pedem regulamentação do SUS, tá, gente? Então, assim, não surgiu a base... Oi? Para fazer concurso nessa área? Desculpa, ficou ruim sua fala, eu não consegui te entender, Nath. O campo, assim, para prestar concurso na área da fisioterapia é bastante aberto, assim? Ou é bem concorrido? A concorrência sempre é muito grande, mas tem vários concursos agora sendo abertos com frequência, tá? Depende da área que você vai escolher, né? Então, assim, porque tem concurso para a área de fisioterapia em todas as demandas: ortopedia, neuro, pneumo, saúde pública, tá? Isso aumentou a demanda para fisioterapeutas dentro da área da saúde pública.
E agora, o que me chamou a atenção nesses últimos tempos aqui de pandemia é que eles abriram muitas vagas para trabalho na atenção primária para fisioterapeuta. Escola de saúde da família, né? Nós vamos falar sobre isso, mas tem bastante agora aberto, viu? Obrigada, Pro. Nada, a gente está com uma demanda bem legal. Fiquem sempre atentos nisso, viu? Residência, gente, fugindo um pouquinho do assunto do SUS, residência também é uma coisa muito legal de vocês prestarem, tá? Vocês sabem como funciona a residência? Não, eu não. A residência é assim, em geral a gente escolhe uma área que eu gostaria de atuar, né? Uma área que eu gostaria de fazer a minha especialização. Então, vamos supor, eu quero ortopedia. Vocês vão verificar quais são as universidades que oferecem residência em ortopedia, em fisioterapia da área de ortopedia, por exemplo, tá? A residência, ela é um programa de estudos. Então, vocês vão fazer como a residência do médico, né? Vocês vão passar geralmente um ano inteiro, às vezes até um ano e meio, estudando. Porém, vocês ganham uma bolsa de estudos, tá? Então, existe um salário, vocês recebem, tá? A bolsa gira em torno de R$ 2.600, R$ 2.800, as últimas que eu tive contato do pessoal, tá? Então, assim, é uma coisa muito legal, porque vai te colocar dentro da prática, né? Geralmente são feitos principalmente em universidades em que tem hospitais escola e esse tipo de situação, tá? E vocês acabam se tornando especialistas e no momento em que vocês estão estudando, vocês são remunerados para estudar. Isso é bastante interessante. Eu brinco que eu não tive essa oportunidade, porque na minha época, quando eu me formei, há um pouquinho de tempo atrás, que eu não vou, né, não vou falar dos números para não ficar uma coisa muito evidente em relação à idade, mas na minha época, por exemplo, isso não existia, tá? Não existia residência multiprofissional como existe hoje. A residência era só para a área médica. Então, hoje, vocês têm oportunidades brilhantes, tá? Nesse sentido. Então, por exemplo, vocês têm nós temos ex-alunos aqui nossos da Anhanguera que entraram em universidades e que prestaram residência, que fizeram a residência em áreas muito concorridas, tá? Então, competência para isso vocês têm? Sim, vocês têm, tá? Nós temos uma aluna que entrou na residência da Unifesp na área de pneumo, passou em primeiro lugar. É um orgulho pra gente, né? Claro, a gente sabe que vocês são super inteligentes, então a gente fica super orgulhoso quando vocês conseguem ter, né, um sucesso como esse. Então não deixem de fazer, tá? Hoje em dia vocês têm umas ferramentas que são oportunidades de ouro para vocês. Vocês vão estudar, geralmente em locais muito bem conceituados, e vão receber para isso. Tá? Então, é uma excelente oportunidade. Façam isso assim que vocês já estiverem finalizando o estudo de vocês. Eu acho que é a melhor hora. Ah, Ana, eu não consegui, eu precisei trabalhar. Não tem problema. Não vai buscando e vai tentando prestar num outro momento. Mas se puder fazer logo que termina a universidade, eu acho que é um momento excelente, tá? Fica a dica aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá, ó. Embasamento legal. Qual é a base de legislação do SUS? De onde surgiu e o que sustenta legalmente, juridicamente, o nosso Sistema Único de Saúde? Primeiro, Constituição, tá? É base dentro da nossa Constituição Federal, tá? Tem bases legais para o SUS. As constituições estaduais e também as leis orgânicas municipais, então ele também tem base jurídica dentro do estado e do município, tá? E as principais regulamentações, elas são feitas pela Lei Federal 8.080, que é a Lei Orgânica de Saúde, e a 8.142, que é a Lei Complementar da Saúde. Essas duas leis são extremamente importantes, tá? Para a legislação, para a base legal, regulamentadora jurídica do SUS. Essas duas leis foram promulgadas em 1990, tá? Elas detalham toda a organização e a forma que esse sistema vai funcionar.
E é claro que depois vão sendo feitas várias e várias e várias leis que vão ampliando, né, toda a parte jurídica que é relacionada à saúde, tá? Por quê? Porque vão surgindo coisas novas, né, gente? Então, por exemplo, precisa existir um novo norteamento, precisa fazer todo um arcabouço legal, por exemplo, para essa situação de pandemia que nós estamos vivenciando, né? Todas as situações novas que acontecem acabam gerando oportunidade que novas leis também acompanhem isso, né? Para regulamentar algumas coisas, tá? Então, é importante a gente entender que tem uma base lá na nossa Constituição, que é a base pétrea, né, que a gente fala, que é a formação principal, porém, eu tenho todo o embasamento jurídico que vai sendo feito ao longo do tempo, e que, se precisar ser modificado, é preciso que essas leis sejam revisadas, sejam recolocadas, sejam feitas novamente, para que a gente entenda, né, que não é estanque, não é uma coisa parada, é algo dinâmico, né? A saúde, ela modifica e todo o procedimento de atendimento à saúde, ele pode modificar a qualquer tempo. Por exemplo, quando surge uma epidemia como essa, né? Uma pandemia como essa que nós estamos vivenciando. Então, algumas coisas precisam ser reorganizadas, então precisam ser ditas, né? Para que tudo fique muito claro e que a população seja atendida em toda a totalidade, tá? Porque esse é um dos objetivos do SUS, fazer um atendimento completo, tá? Então, isso é extremamente importante que a gente entenda, que ele vai pegar toda a base e vai atender desde a atenção primária até a cirurgia de mais alta complexidade que existir. É assim que o arcabouço do SUS funciona, tá? Então, vamos entender um pouquinho. A Lei Orgânica da Saúde 8.080, tá? Que foi promulgada em 1990. Deixa eu ver aqui que o pessoal tá entrando. O que ela fala? Aqui, pessoal, para não ficar uma coisa muito maçante, eu não coloquei a lei na sua forma completa, tá? Eu coloquei só a disposição geral, a ideia geral do que a lei traz. Porque se for trazer todos aqueles artigos e tudo mais, fica muito enfadonho, fica muito chato a gente ficar lendo artigo por artigo, tá? É claro que se eu quero ter um estudo mais detalhado, eu preciso pegar lá a legislação completa, tá? Mas aqui a gente vai trazer um panorama geral para vocês, para também não ficar uma coisa muito maçante da gente ficar lendo lá capítulos, artigos e tudo mais, tá? Então, o que a lei vai colocar? A 8.080, ela fala basicamente sobre a questão de promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? Ela vai ditar como deve ser organizado a parte de promoção, proteção e recuperação da saúde dentro do SUS e como o funcionamento desses serviços devem acontecer, tá? Fala de várias outras providências que têm que ser tomadas nesse âmbito, mas sempre dispondo a respeito de como deve funcionar a questão de promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? Já a 8.142, ela vai falar a respeito da participação da comunidade na gestão do SUS. Vocês sabem que é obrigatório a participação comunitária no processo de gestão? Já viram algumas vezes que a gente passa por alguns municípios e tem lá outdoors, que convocando para conferência da saúde, participe, porque é obrigatório que eu tenha a inserção da população na gestão. Por que vocês acham que isso é tão importante? Por que a gente precisa que a população participe dessa gestão?
Sei lá, acho que para divulgação, para mostrar pro governo que tem alguém usando. Tá, por divulgação e que mais? Ó, vamos pensar num âmbito privado para a gente entender o que a gente precisa migrar para o âmbito público. Se a gente utiliza um hospital do plano de saúde, se a gente não gostou do atendimento, o que a gente faz? Vai em outro do plano. Vai em outro, ou você pode fazer o quê? Naquele hospital, ou naquele laboratório, ou naquele consultório médico. Ah, reclama, E na né? administração reclamar. Exatamente, eu reclamo, eu faço as colocações. Por que eu não gostei? Por que não funcionou? O que estava errado? Não é assim que funciona? A gente não tem o direito de mostrar, olha, isso aqui não deu certo. Eu fiquei tantas horas esperando o médico chegar. É a mesma coisa para o processo público, gente. Quem é que sabe os problemas que estão acontecendo? A população que utiliza. Essa população precisa ser ouvida pela gestão, né? Como é que eu melhoro um serviço, um atendimento, se eu não ouço o meu cliente? Nós somos os clientes do SUS. Nós somos os usuários. Quem sabe quais são os problemas e as dificuldades que a gente encontra no momento em que a gente precisa do serviço e vai utilizar, somos nós. Ah, o gestor, ele sabe, ele administra, ele faz várias coisas, porém, algumas coisas nós é que temos que fazer a colocação. Olha, isso não está funcionando, né? Então, é obrigatório, tá? Que a comunidade participe. Ela tem o direito de se manifestar, tá? Por isso existem essas conferências de saúde, em que a população é convocada a participar, em que o município, o estado, eles vão apresentar o que foi feito, o que ainda vai ser feito, quais são as projeções, e a população também vai fazer as suas colocações. O que precisa melhorar, o que tá bom, o que gostou, o que não gostou, e isso é importante. Para quê? Para dar uma diretriz. A gente continua com esse formato? A gente precisa mudar esse formato, isso não está dando certo, isso não está funcionando. O que a gente vai precisar fazer? Quais são as decisões que precisam ser tomadas em cada momento, tá? Ninguém melhor. Eu sempre brinco com vocês serão fisioterapeutas. O melhor divulgador do seu trabalho é o seu cliente. Se o seu cliente ficou satisfeito com a forma que você atendeu, com a forma que você fez a abordagem, com a forma que você fez a avaliação, o tratamento, ele vai divulgar bem você. Ele vai sair e falar assim, olha, a Giovana é uma fisioterapeuta excelente, ela cuidou super bem de mim. Se ele não gostar, ele também vai ser o maior detrator. Ah, péssima. Eu fui, ela não fez nada, nem me olhou direito, mal me examinou, não me atendeu direito, me deixou lá só no aparelho, nem olhou mais para mim. Não é assim que funciona? Então a gente tem que aprender a ouvir quem? O nosso cliente, né? Ele precisa ser ouvido. O que pode ser melhorado? O que eu preciso manter e o que eu preciso melhorar? Nós precisamos sair dessa posição de que, assim, tudo tá perfeito. Não, o sistema é bom, tá? Dentro da base do que ele propõe a fazer, ele é bem estruturado. Tem as falhas? Tem. Muitas, tá? Diversas. Milhares de falhas. Sim, tem. Porém, ele tem uma estrutura para fazer o atendimento em todas as bases. Difícil os locais que têm sistemas de saúde dessa forma. Que atendem eu brinco que atende desde o resfriado até a cirurgia neurológica, até a cirurgia robótica, se for necessário. É fácil conseguir os atendimentos de alta complexidade? Não. Aí a gente vai partir para uma outra dificuldade, que é a demanda muito elevada do sistema.
mas ele tem, tá? E algumas coisas não são tão complicadas assim, tá? Muitas vezes também, qual é a dificuldade que existe dentro do Sistema Único de Saúde? Os usuários não conhecem muito bem tudo que o sistema oferece e nem tudo aquilo que ele tem direito. E os profissionais que trabalham no sistema também não entendem muito bem como é que funciona. E aí acabam muitas vezes deixando de encaminhar para pacientes para locais que têm estrutura de atendimento, né? Não mandam. Às vezes, era só fazer o que? Para conseguir aquele atendimento X que a pessoa precisa, era só fazer um relatório. Né? O médico precisaria só fazer um relatório. Esses relatórios não são feitos, por exemplo, em qualquer local. Tem uma ordem certa, tem o papel certo específico para ser preenchido e tal. E muitas vezes, o que se desconhece é isso. Não se conhece como fazer, nem mesmo internamente. Às vezes o pessoal não conhece qual é o caminho das pedras, que eu brinco. E aí a população fica à sorte ou à morte, né? Porque se quem está ali dentro, trabalhando todos os dias dentro do sistema de saúde pública, não entender como é que o sistema funciona, imagina a gente que vai de vez em quando para usar. A gente vai saber mesmo, né? Eu não sei se o relatório precisa ser feito no papel amarelo com bolinha laranja. Quem tem que ter toda essa orientação, né, essa padronização, são as pessoas que atendem ali internamente. E às vezes se perde um pouco, tá bom? Mas então, por isso que é tão importante a participação popular, tá? Porque nós vamos fornecer subsídios para que esse sistema melhore. A gente é que vai dizer, olha, eu fui utilizar esse serviço, foi bom, deu tudo certo, eu fui encaminhado direitinho, todo mundo sabia. Já fui utilizar o outro e não deu certo, tá? Então, isso tudo a gente precisa entender que sim, tem uma dificuldade aí para ser feita? Tem uma dificuldade para ser feita, mas é importante, tá? Que a gente entenda que dá para ser feito e que a gente tem esse respaldo legal, inclusive, tá? Como é que opera, então? Como é que faz isso funcionar na prática? Porque é o que eu falei para vocês, no papel funciona, é lindo, é bem estruturado, é bonitinho, mas e como faz para fazer a prática do negócio? Quem é que vai pagar por isso daqui? Tem um custo. Quando a gente fala de sistema privado de saúde, quem paga? Quem paga o plano de saúde? O cliente vai lá, paga todo mês a mensalidade do plano. Quando eu preciso usar, tudo vai ser coberto, tá? Com aquilo que todo mundo pagou. E o sistema único? Ele também tem que ter de onde esse dinheiro vem. Ele precisa ser alimentado, né? Financeiramente, ele tem que ser sustentado. Tá? Claro que esse dinheiro vai vir dos nossos impostos, somos nós que fazemos o montante disso, mas precisa resolver como é que as 3 esferas vão trabalhar com isso. Governo federal, governo estadual e municipal. Os 3 têm que participar. Tá? Então, todas essas operações, elas são discutidas e resolvidas através de conselhos de saúde, onde as 3 esferas participam, tá? E são regulamentados por normas de operação, que são chamadas de normas operacionais básicas, as NOBs, ou as normas operacionais de assistência à saúde, as NOAs. Quem é que dita essas normas? Quem é que compila esses dados e fala, ó, eu peguei os dados de todos os municípios, de todos os estados, é assim que funciona bem, assim não deu certo, então a gente vai fazer dessa maneira. Esse vai ser o caminho a ser trilhado, ó, Ministério da Saúde. Através de acordos que são estabelecidos entre todas as esferas, município, estado e governo federal. Tá? Precisa ter um ordenamento, senão, se todo mundo quiser mandar de um jeito diferente, né? Eu sempre brinco que assim, tribo que tiver mais cacique do que índio, não dá certo. Fica bagunçado, fica perdido. Então, quem faz a diretriz? Conversa, as 3 esferas se conversam, né?
presidente, governo estadual, prefeito, né? Vamos para ficar mais simples na nossa cabeça para entender. Pensem assim, ó. Vamos pensar bem pequeno, como se 3 pessoas fossem resolver isso. Presidente, o governo do estado e o prefeito. Eles vão conversar sobre o que está acontecendo, o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado, e vão entrar em um acordo de como isso vai ser feito. Quem que vai redigir tudo isso, que vai falar assim, então, a regra é essa? O Ministério da Saúde. Que vai editar todas essas normas, porque se eu não tenho normativa, eu não consigo fazer o negócio andar, não consigo fazer o negócio funcionar, né? Historicamente não funciona se eu não tiver alguém que fale assim, ó, eu sou o líder, vocês vão acompanhar essa linha de raciocínio aqui, tá? Então, uma das coisas que acabou acontecendo foram algumas estratégias que foram lançadas para fazer o quê? A maior parte dos serviços prestados pelo SUS acabou ficando de responsabilidade do município. Uma boa parte das questões foram geradas e foram começando a implementar estratégias para fazer com que os municípios tivessem um pouquinho mais de autonomia, tá? Para poder fazer as coisas e eles ficarem responsáveis por algumas coisas, tá? Então, as normas operacionais que ditam isso sobre essas estratégias de municipalização são a 91, 92, 93 e 96, as NOBs que a gente chama, tá? Elas tratam da questão municipal, tá? As normas de assistência à saúde de 2001 e 2002 falam a respeito da regionalização e integralidade. O que é isso? O SUS precisa da assistência integral à saúde. Para que isso aconteça, a gente precisa dividir esse atendimento por região. Tá? O nosso país tem um complicador para colocar isso em prática, a extensão. É um país extremamente extenso, no âmbito de território mesmo, tá? Territorial. Ele é gigante, ele é um país gigantesco, tá? Do ponto de vista de território, não é isso que a gente tem? O que acaba acontecendo? Algumas situações... por exemplo, não dá para dizer assim, vamos abrir um hospital de alta complexidade, aquele que vai fazer cirurgia cardíaca, aquele que vai fazer cirurgias neurológicas, aquele que vai ser referência para cirurgia de grande porte. Adianta eu colocar um hospital desse, de alta complexidade, lá no meio do Xingu, ou lá no Amazonas, eu vou ter fácil acesso para ir até lá? As pessoas vão ter fácil acesso para chegar até lá? Não. Não, né? Então, o que tem que pensar? Eu tenho que dividir mais ou menos por região, tá? Então, lá na Amazônia, onde que vai fazer? Na região central de Manaus, né? Porque daí tanto faz, a tribo vai conseguir acessar se ela precisar, a outra população de outras regiões ali daquela área vão conseguir acessar aquele hospital de grande porte. Então tem que ser pensado que as coisas precisam ser estruturadas de maneira que, onde eu faço esses centros de referência? Em regiões mais centrais, onde eu facilito o acesso da maior parte da população. Mas vai ficar acessível para todo mundo? Não, gente. Populações que estão em regiões muito afastadas, muito rurais, por exemplo, muito periféricas, não vão ter fácil acesso. Tá? Infelizmente. Mas não dá também para eu abrir um hospital de alta complexidade em cada esquina. Ficaria inviável manter isso, inclusive financeiramente, tá? Então, a gente tem alguns problemas que acontecem, até porque o nosso país tem uma extensão muito grande. E tudo tem que ser pensado.
Porque se eu preciso dar um atendimento à minha população de maneira integralizada, integralmente, tenho que fazer tudo isso, eu preciso pensar em que algumas coisas têm que ser setorizadas. Vão estar em algumas regiões e é a população que vai ter que se deslocar até lá. Tá? Então, isso é uma das coisas que precisam ser feitas, tá? Em 2006, foram feitos alguns pactos pela saúde, tá? A gente chama de pacto pela saúde, que vão nortear também as questões que vão ser abordadas dentro das agendas. Então, ó, por exemplo, calendário de vacina, calendário de vacinação. Você conseguiu admitir? Acho que tá tendo dificuldade, Micael, para entrar. Eu dou admissão aqui para ele, mas ele não consegue, eu acho. Então, calendário de vacina, às vezes precisa ser atualizado. Tá? E aí, entram muitas vezes dentro desses pactos que a gente chama, tá? O que cada um deles vai abordar, o que cada um vai acabar realizando, tá? Dentro da sua prática. Então, a gente vai ter o pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão, tá? Então, dentro do pacto da saúde, o que foi concordado lá em 2006? As 3 esferas de governo se reuniram e fizeram algumas pautas. Teria que ter investimento para atenção integral ao quê? Ó? A saúde do idoso. Tá? Então, todas as esferas de governo teriam que estar atentos para fazer calendário de vacinação, campanhas de prevenção voltadas para a saúde do idoso. Outra questão, câncer de mama e colo de útero. Redução de mortalidade. Todos teriam que fazer investimentos a partir daquele momento, teriam que investir tanto em campanhas preventivas, quanto em assistência para câncer de colo de útero e de mama. Redução de mortalidade materno-infantil. Nós temos vários programas, diversos programas que dentro do SUS, né, do Sistema de Saúde Pública, que estão voltados para a atenção materna infantil. Controle de doenças endêmicas, como a dengue, a tuberculose, a malária, influenza, ó, H1N1, por exemplo. Não tem campanha até hoje? Todo ano tem campanha de vacinação H1N1. Todo ano, tá? Provavelmente, em breve, assim que a gente tiver uma vacina eficaz para o COVID, isso vai entrar dentro de calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde. Tá? A partir do momento, e vocês vão perceber o quê, gente? Que inclusive os planos de saúde privados, particulares, eles seguem aquilo que é determinado pelo SUS. Se o SUS utiliza, então, por exemplo, medicamento X está em teste. Se o SUS não utiliza ainda em larga escala, os sistemas privados também dizem a mesma coisa. A gente não utiliza esse medicamento porque não faz parte do rol da ANS. Tá? Então, existe uma base muito forte. Quem acaba ditando as regras, inclusive para as redes privadas, é o SUS. A partir do momento que adota no Sistema Único de Saúde, ninguém pode falar que não vai usar. Por quê? Isso é muito sério, né? Isso é uma coisa muito boa que é feita dentro do Sistema Único de Saúde, é que eles só aprovam tratamentos, seja medicamentoso, cirúrgico ou de qualquer ordem, se houver um grande embasamento científico. Se ele é testado, comprovado, aí sim ele vai ter uma excelência e vai poder ser utilizado em larga escala para a população do país inteiro.
tá? Se não houver, o SUS não adota como forma de tratamento, tá? Então, precisa existir, para entrar dentro do SUS, os tratamentos, os atendimentos precisam ter um grande embasamento científico, senão eles não são aprovados, tá? Eles não fazem parte da Agência Nacional de Saúde, tá? Política Nacional para a Promoção de Saúde, principalmente em relação aos hábitos saudáveis. O que começou a ser feito de um tempo para cá nas escolas em relação aos hábitos de saúde, gente? Porque o SUS, ele tem essa integração, né? Com a parte também da educação. Alguém sabe, alguém tem conhecimento, alguém tem criança na escola, ou sabe o que é feito dentro dessa relação para promover a saúde dentro de escolas públicas? Nutrição? Nutrição, perfeito. Tá? Além de fazer a adaptação do cardápio da prefeitura, né, dos estados e tudo mais, eles fazem campanha com as crianças. É muito interessante, que eu falo que é o melhor lugar, né, para você conseguir promover saúde com a molecadinha mesmo, tá? Aqui nas escolas da prefeitura de São Caetano, eu vou falar pela minha experiência, né, aqui do local onde eu moro. A escola das crianças, pela prefeitura, elas fazem o quê? Elas têm o dentista, que de tempos em tempos ele passa nas escolas e faz uma triagem. Então, ensina sobre a importância da escovação e tudo mais, né? E faz uma triagem. Se houver qualquer problema, eles já mandam para a gente um comunicado na agenda, para que a gente vá até um posto de saúde onde tem o atendimento de assistência odontológica para tratar a criança. Eles fazem outra questão que eu acho bem interessante, é essa questão nutricional. Assim, teve uma época que a gente podia. A criança fez aniversário, né? Toda criança gosta de fazer aniversário na escola, isso é um fato. Quer cantar parabéns com os amigos e não sei o quê. E aí, a gente mandava o quê de lembrança para as outras crianças? O que vocês acham que a gente mandava de lembrança? Lembrancinha de aniversário, o que a gente mandava para os amiguinhos? Saco de doce, lógico. Saco de doce. Foi proibido. Eles começaram a fazer a campanha de hábitos alimentares saudáveis e aí eles não permitiram mais. Pode mandar lembrança? Pode mandar qualquer coisa. Livrinho com giz de cera para as crianças pintarem. Você pode inventar qualquer... Não pode mandar guloseima. Tranqueira de doce não pode mais. Né? E as crianças aprendem. A minha filha, Ana Júlia, né, de tanto as nutricionistas vão, fazem orientação, brincam, mostram, né, a quantidade de açúcar que tem em tal coisa, a quantidade de sal que tem na outra. E aí a minha filha veio para casa um dia, depois que a nutricionista passou para fazer as palestras e tal, e falou assim para mim: nunca mais você compra esse suco. Eu gosto dele, mas eu não vou tomar mais. Falei, tá, por que você não vai tomar mais o suco, né? Suco de caixinha. Que, né? Claro, para que a mãe faz isso, né? Facilita para a mãe, né? É fácil, a caixinha tá pronta, põe na lancheira, vai. É fácil. Porque a nutricionista disse assim que essa fruta só tá desenhada na caixinha, não tem fruta nenhuma aqui dentro. E tem um montão de açúcar que estraga os dentes e faz mal para a saúde. E ela não tomou mais. Eu falei, tá bom, né? Ótimo. E a gente vai criando estratégias e alternativas. Eles fazem isso. Campanha de dengue, eles foram para as escolas fazer, as crianças vêm para casa contando, trazem. Então, tem uma integração, não só no sistema de saúde, mas a área da saúde tem que estar integrada com a área da educação para fazer as promoções de saúde. Como é que eu promovo saúde? Através de educação. Professora, Oi. a campanha do HPV, né? Eles fizeram a vacina, deram na escola. Exatamente. Então, isso é muito legal, porque é uma forma fácil, né?
o meu estuda aqui no Oscar, né? Na Visconde, aqui, no Sei, Oscar Niemeyer. sei. E deram na escola mesmo. Sim. Muito bom. Eles fazem. E isso é muito bom, né, Su? Porque a gente tem essa facilidade que se a prefeitura traz, por exemplo, para dentro da escola, isso facilita tanto para a prefeitura, o gasto é muito menor, né? E eu faço o quê? Eu tenho uma meta a cumprir, porque a população, às vezes, se você fala assim, vai lá, leva para dar a vacina, a população meio foge, não foge? A gente vai falar sobre essa questão do histórico. Sempre foi assim. Você acha que quando surgiram as primeiras vacinas a população queria tomar? Não. Imagina. Ninguém queria, todo mundo era avesso à vacina, não era para tomar vacina, todo mundo abominava, né? Mas até hoje umas pessoas têm uma visão assim sobre a vacina, né? Exatamente. E até hoje ainda algumas pessoas têm essa visão, né? De que a vacina é algo ruim, que vai me trazer um efeito colateral, que vai me fazer mal. Algumas... Pode falar, Ná. Às vezes eles falam também que é o governo, né, que está fazendo isso, que não vai adiantar de nada. Exatamente, Aí a gente junta várias coisas, né? O desconhecimento da população. A população não sabe o que é, não conhece, não sabe para que serve, né? Tem a questão do desconhecimento. A gente junta uma parte da população que trabalha com a teoria da conspiração, né? Que a vacina foi feita para matar todo mundo e para que tem algumas pessoas que acreditam nisso e que a gente começou a ter problema, gente, há pouco tempo, né? Quase que a revolta da vacina de novo, quando lá de 1900 e nada, né? E a gente começou a ter problemas novamente de mães de não quererem levar as crianças para vacinar. Campanhas, eu cheguei a receber campanhas de internet para não levar para dar vacina. Então a gente tem sim, e quando eu tenho esse acesso, ao invés de pedir para a mãe levar até o campo de vacinação, eu trago a vacinação até a escola, porque algumas pessoas dão a desculpa assim, eu não tenho tempo de ir lá para tomar vacina. Aí o que a prefeitura faz? Então eu levo a vacina para a escola, você não precisa ir até lá no posto de saúde tomar. Tá? Na época da H1N1, no campus da Anhanguera, onde vocês estudam, a prefeitura disponibilizou profissionais do sistema público para ir aplicar a vacina na gente lá. Houve uma campanha, né? Logo quando começou lá H1N1, e eles foram até lá para fazer as vacinações, né? Assim como eles vão em hospitais para facilitar a vacinação dos profissionais de saúde, né? E tudo isso é feito. Então, isso são demandas que são feitas dentro desses pactos, desses acordos, tá? De promoção de saúde. E, principalmente, a questão de efetivar a assistência da atenção básica de saúde, tá? Dentro da saúde da família, tá? Então, isso foi outro grande acordo que houve aí a respeito disso, tá? Princípios. O SUS, ele é baseado em alguns princípios, tá? Que princípios são esses? Então, a gente vai ter alguns princípios de doutrina do SUS, que é a universalidade, a equidade, a integralidade, tá? Para que esses são os 3 pilares que a gente chama, tá? Os que sustenta a questão do SUS. Então, são os 3 pilares do SUS, são esses, tá? Universalidade é a garantia de que a assistência à saúde ela vai ser dada a todo e qualquer cidadão. Todos têm direito a atendimento no sistema público de saúde. Desde a vacina mais simples até a cirurgia mais complexa. É um direito de todos os brasileiros.
Aqui são colocados todos os brasileiros, mas é lógico que o SUS atende todos os que estão em território nacional. Tá? Então, tem um estrangeiro que veio para o Carnaval do Rio de Janeiro e passou mal e não tem assistência privada de saúde que atenda no nosso território, ele vai ser atendido no SUS. É universal. Garante a todos, né, a atenção à saúde. E faz, tá? Mas é ruim, a gente demora para conseguir, se vai precisar de uma cirurgia, demora. É o que nós estamos conversando. Existem falhas? Sim. Demoras, dificuldades? Sim. Mas o sistema atende. Tá? Ele tem como fazer. Vacina mesmo, isso foi uma experiência que eu também tive pessoalmente, tá? Dentro da questão de vacina. Algumas vacinas, elas estão dentro do calendário nacional de vacinação, você não precisa ir em lugar nenhum, ela tá lá no postinho de saúde, é calendário oficial, a criança tem que tomar, aquelas vacinas são obrigatórias, a gente tem que levar para fazer as vacinas. Algumas vacinas são vacinas específicas, tá? Que não fazem parte do calendário oficial. Então, por exemplo, meu filho, quando nasceu, ele nasceu prematuro extremo, tá? Ele nasceu com 26 semanas de gestação, ficou 3 meses dentro de uma UTI neonatal, e quando nós levamos na pediatra, a pediatra disse assim, é importante que ele tome uma vacina específica para a imunidade pulmonar. Então, ele precisava da vacina pneumo 7, e ele precisava de uma vacina chamada, na época, o nome era Synagis, que é uma vacina para maturação de células de imunidade de pulmão, tá? Tá, como a gente consegue, doutora? Onde que aplica? A gente compra. Onde compra? Como é que faz? Né? A gente precisava entender qual era o trâmite que tinha que ser feito. Ele precisava de 5 doses dessa vacina. Na época, meu filho está agora com 13 anos. Cada dose tinha um custo de R$25 mil. Ele precisava de 5 doses. Não tem condições de pagar isso de maneira particular. Inviável, não tinha como. Uma pediatra muito boa profissionalmente, ela disse assim, não, eu vou fazer um relatório e você procure o posto de saúde, eles vão te orientar, você vai conseguir isso na farmácia de alto custo, pelo Sistema Único de Saúde, porque nós temos essa vacina específica para prematuros no sistema de saúde. Ela fez todo um relatório, precisou preencher, ela conhecia, né? Ela trabalhava num outro local que era do SUS, ela fez todo esse relatório para nós levamos na Secretaria da Saúde da Prefeitura e nós fomos encaminhados para o Mário Covas, né, que é um dos hospitais de referência que nós temos. Fomos encaminhados para o Mário Covas e ele conseguiu, o garoto tomou as 5 doses através do CRI, no Centro de Referência de Imunização, que tem. Então, sim, consegue, e lógico, a gente teve que ir atrás de documentação, a gente teve que cumprir lá toda uma exigência que foi feita, tá? Mas, dentro dos trâmites que a gente costuma ver acontecer, foi muito tranquilo, né? Eles mandaram, encaminharam, ele tomou todas, tomou as 5 doses da Synagis, tomou todas as de pneumo 7 que a médica tinha solicitado, eles forneceram todas as vacinas, tá? Dentro desse âmbito de farmácia especializada, tá? Então, é bem interessante, que a gente sabe que a questão universal funciona. Sim, a gente tem direito. Mas professora, eu tinha plano de saúde, mas eu não tinha como pagar uma vacina nesse preço, tá? E assim, gente, não tenham essa questão de que, assim,
se vocês precisam alguém precisa da família de um medicamento de alto custo, não é porque você tem um plano de saúde que você não pode usar. Você pode usar o Sistema Único de Saúde, sim. Ele está ali para todos os brasileiros. Todos, sem exceção. Tá? Equidade. Assegurar que todas as assistências que forem feitas em todos os serviços, em qualquer nível de saúde, tá? Serão prestadas de acordo com a complexidade do caso. Então, se o seu caso é um caso complexo, que se você vai precisar de órtese, de prótese, de sessões de reabilitação, você tem que ter atendimento em todos os níveis. De que maneira? De maneira igualitária. Todo cidadão é igual. Não pode ter diferença por raça, credo, cor, política, nada disso. Ele vai ser atendido conforme a necessidade que ele tem. Igualmente, com justiça. Não vai ser, vou atender você porque você é parente do vereador da cidade, mas não vou atender o outro. Não, não pode. Pelo princípio e doutrina do SUS, todo cidadão é igual. Todo mundo tem que ser atendido de maneira igualitária. Sem diferenciação, seja do que for. Não é para ter diferença. Não pode ter essa diferença. Isso não deve acontecer. Mas acontece. Infelizmente, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Tem diferença? Vocês acham que se eu for ser atendida lá no posto de saúde e, sei lá, o filho do Bolsonaro for ser atendido no mesmo posto, vai ter diferença de atendimento? Com certeza, ainda mais com as eleições agora. Vixe, Maria, o que mais aparece? Né? Exatamente, com certeza vai ter. Mas por que vai ter essa diferença? A doutrina do SUS diz que não é para ter, que é para todo mundo ser atendido igual. Onde que está o problema aí? Política, né? Por favor. Política e cultural, né? Eu acho que o pior de tudo, Jones, é a questão de cultura, né? Por quê? Quem que faz esse tipo de situação? São as pessoas que estão ali na base. Então é aquela coisa assim, mas eu trabalho na recepção do posto de saúde X. Vai lá que eu consigo para você. Tá faltando vacina. Vai lá que eu dou um jeito. Vocês vão dizer que nunca viram acontecer isso, né? A gente vê acontecer isso. As pessoas é que fazem isso. Elas não conseguem entender que quando ela fala assim, eu tô passando você na frente porque você é meu conhecido, ela tá prejudicando todo um número de pessoas que deveriam ser atendidas de maneira igual. E que não são, muitas vezes, né? Então, sim, tem os problemas de questão de ordem política, porque fulano conhece o vereador que conhece não sei quem que conhece, tem. Existem essas falhas. Mas isso não é previsto, né? Legalmente, isso não poderia acontecer. Tá? Até porque uma das diretrizes dos princípios do SUS é justamente a equidade, tá? A integralidade, que é a prestação contínua de saúde, tá? Em qualquer nível de atenção, promoção, proteção e reabilitação, tá? E as unidades de saúde, elas têm que ter diversos níveis de complexidade. Então, sim, o posto de saúde, ele precisa ter lá assistência psicológica? Precisa. Dentro de uma prefeitura toda prefeitura tem que ter um centro de atendimento de apoio psicológico. Tá? Porque a reabilitação não está dentro do âmbito só físico. Físico e mental. Tudo aquilo que for necessário para fazer a assistência à saúde de maneira completa, de maneira integral, em toda e qualquer situação. Tá? Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem, Pro. Perfeito.
Para não ficar tão chato, eu programei a gente fazer aqui, ó, uma pausinha, tá? Eu vou parar um pouquinho de compartilhar para achar aqui para vocês. Eu vou pôr um vídeo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou combinar com vocês, tá? Eu vou pausar a nossa gravação, eu mando depois o link, porque é um link oficial do YouTube, tá? Para a gente não ter problemas com esse negócio de direitos autorais e tudo mais, é um vídeo do Ministério da Saúde mesmo, tá? Eu mando o link para vocês, quem quiser assistir de novo depois, quem não pôde participar nesse momento da aula, eu envio o link para vocês assistirem, tá? Só para a gente ter uma ideia do histórico, né, da saúde pública no Brasil. A questão das revoltas de vacina, eu achei bem interessante, para não ficar tão maçante, para a gente dar uma respirada e vocês conseguirem visualizar isso de maneira um pouquinho mais prática, tá bom? Então, deixa eu pausar aqui e eu vou passar o vídeo para vocês.